Fala pessoal, o professor Marques Cruz aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre um tema que está vindo aí à tona porque realmente é um tema de grande relevância, que é como calcular a eficácia da vacina. Porque esses dias foi divulgado pelo governo de São Paulo alguns cálculos que o Instituto Butantan fez em relação à eficiência do Coronavac. E ele divulgou alguns valores diferenciados para a eficácia, né? Um de 50 e alguma coisa por cento, outro de 70% e outro de 100%. E aí vem a questão, como que a mesma vacina pode ter diferentes valores de eficácia, e a outra coisa é como é que a gente calcula isso, qual é o método matemático que a gente vai calcular essa eficiência. Então, se você está interessado no tema, vamos comigo aqui nesse vídeo. Bem, pessoal, então para calcular a eficácia de uma vacina, há basicamente dois métodos. O primeiro deles é o método mais simples, que é a incidência acumulada. Como é que funciona esse método? Ele leva em conta apenas a consideração da proporção de pessoas, certo? Ou seja, no caso, quantas pessoas nós temos ao todo e também quantas pessoas nós temos vacinadas e com placebo, né? É aquela vacina que é simplesmente de enfeite, né? Só para fazer o teste. Na verdade, ela não tem nenhum produto, não tem o vírus lá imunizado, forma real que é utilizada na vacina. Então, no placebo não existe isso. Então, nessa metodologia da incidência acumulada, a gente vai levar em consideração essas pessoas que vão apresentar os sintomas, tanto do grupo vacinado quanto do placebo, sem levar em consideração o fator tempo, certo? E assim, o tempo, já digo a vocês que é uma coisa muito importante. Mas por que existe esse método então? Porque existe uma situação em que ela pode ser utilizada, esse método da incidência acumulada, que é quando os dois grupos, ou seja, eu estou analisando o grupo placebo e o grupo vacina, quando esses dois eles são observados no mesmo período de tempo, certo? O outro método que nós temos é o Hazard Ratio. Esse método representa a probabilidade que o paciente tem de falha entre T, que é um período específico do tempo, e um incremento de tempo que a gente vai chamar aqui de delta T, certo? Então é o tempo e um períodozinho à frente, infinitamente pequeno, bem pequenininho, dado que ele sobreviveu após aquele tempo, né? Então a gente está analisando aqui esse método Hazard Ratio, é basicamente para estudos voltados para a medicina, na sua maior parte. A gente vai analisar de acordo com essa fórmula que está colocada aqui embaixo. Então, ó, a gente vai analisar um indivíduo que sobreviveu até aquela próxima taxa. Sim, no caso aqui, né, a gente está falando de sobrevivência no sentido daquele que não desenvolveu os sintomas, e a gente vai analisar para uma determinada taxa, esse valor a gente vai dividir por um número N, certo? Que esse N é o número de risco, que ele começa no intervalo T, ele vai representar essa taxa desse risco, e tudo isso a gente vai dividir pela variação do tempo, esse incremento que nós colocamos, e esse incremento ele vai tender a zero no limite, ou seja, no final, esse HT, ele vai representar para a gente uma coisa meio parecida com a derivada, é um limite, certo? Então, se a gente tiver uma função bem definida, a gente pode definir aí uma derivada. Caso você queira se aprofundar nesse método Hazard Ratio, eu deixei aqui uma referência, dá para você pegar aí na tela, ou então você coloca mesmo, posso deixar também aqui nos comentários, ou mesmo na descrição do vídeo para você, caso tenha interesse, ver aí alguma referência adicional e ter um conhecimento melhor. Vamos lá, pessoal. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a eficácia. Esse teste da eficácia, que foi feito pelo governo de São Paulo, pelo Instituto Butantan, na verdade, né, em parceria com o governo de São Paulo, levou como premissa algumas questões. Primeiramente, quem é que são as pessoas que estão colaborando para os testes da vacina? São profissionais da área da saúde. Então, quais as implicações que nós temos em relação a isso? Ora, se são profissionais da saúde, são pessoas que já têm uma formação, seja ela técnica ou superior. Então, são pessoas que têm com certeza de 18 para cima. Se a gente for considerar médicos e enfermeiros, com certeza tem muito mais de 18, né? Começando dos 20 e pouco para cima. E também a gente pode limitar aqui a terceira idade, né? Uma vez que é uma pessoa que já passou, sei lá, dos 90, provavelmente ela não estará mais na ativa. Então a gente vai limitar aqui, sei lá, vamos dizer, dos 20 aos 70 anos. Só para a gente ter uma noção. Eu não tenho certeza desses números, mas baseado nas informações que foram repassadas, a gente pode ter mais ou menos aqui essa ideia. Outra coisa para a gente considerar é que o grupo que foi escolhido para ser testado a vacina, né, tanto a vacina quanto o placebo, obviamente que o teste da vacina
foi um grupo de risco, ou seja, é um grupo que está de fato ali em contato 100% com os pacientes do coronavírus, ou seja, são pessoas que têm uma probabilidade muito maior de adquirirem a doença ou de ter o contato com ela. Partindo desses dois pressupostos, dessas duas condições, a gente vai agora entrar na análise aqui através do gráfico. Resumo de resultados de eficácia, 9.242 participantes, então é o número que o Instituto Butantan anunciou, né, que foi testado nessa quantidade de pessoas. Então aqui no gráfico nós temos uma escala que vai de 1 até 6, nessa pirâmide, certo? E do lado esquerdo nós temos placebo, do lado direito nós temos o nome vacina. Esses números que a gente tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles representam os graus de intensidade que a gente pode entender como os graus de dificuldade que o paciente apresenta de tratar o coronavírus. Ou a gente poderia entender até como um grau de complexidade do coronavírus, certo? Que vai do 1, que é o caso assintomático, até o 6, que é o caso grave, que a pessoa vai precisar ser hospitalizada e talvez, né, ser internada numa UTI, certo? Então, a gente tem aqui que do caso 1, que é esse que está colocado abaixo, ele não tem nenhuma cor representando, nem tem nenhuma porcentagem. Por que isso? Porque se o caso é assintomático, a gente não tem como avaliar, não existe um método científico para avaliar atualmente, né, as pessoas que não tiveram sintomas. Como é que eu posso analisar os sintomas se na verdade eu não conheço, se a pessoa não apresentou nenhum? Então no 2 já é o que? Os casos muito leves, que não precisa de ajuda, a pessoa por si só já vai conseguir se curar, no máximo vai ter uma dor de cabeça, uma coisa muito moderada, muito simples. Então no 3, leve, precisa de assistência, mas nada muito complexo. Agora, no caso dos 4, 5, que é o moderado, precisa de hospitalização, e o 6, com certeza vai precisar de hospitalização, respiração, né, do oxigênio e tudo mais. Então, a vacina do Butantan, essa que foi testada, a Coronavac, para os casos, que é a pior situação, para os casos 4, 5 e maior ou igual a 6, na verdade, né, ou seja, de moderados e graves, ela atendeu a 100%. O que significa isso? Que de todas as pessoas que tomaram a vacina, ninguém chegou a ser hospitalizado, certo? Então, do grupo do placebo, pode ter ido. Do grupo da vacina, não foi ninguém. Então, a gente já vê o quê? Que, por mais que a eficiência global dela, a eficácia global dela seja baixa, ela já é muito boa. Ah, mas existem vacinas no mercado que estão 90%. Muito bom. Espero que essas vacinas cheguem logo ao Brasil. Mas se nós temos 50% e a opção de não tomar a vacina 0%, com certeza eu particularmente fico com 50%. Pronto. Seguindo aqui, pessoal. Então, ó, nos casos graves e moderados, essa vacina apresentou 100%. Ou seja, você tomou a vacina, para todas as pessoas que tomaram a vacina, nenhuma delas tiveram nenhum caso grave nem moderado. O que implica isso? Implica que a gente vai ter aí um desafogamento do sistema de saúde, especialmente desses sistemas mais graves, mais complexos, ou seja, de UTI, da pessoa que precisa de respiração, respirador artificial e tudo mais. Então, com uma vacina como essa, a gente poderia evitar o que está acontecendo agora no Brasil e em alguns estados mais forte mesmo agora, né? Inclusive a questão lá do Amazonas com a falta de oxigênio. Já se a gente passar, descer um pouquinho mais, beleza, tudo bem. A eficiência aqui para grave e moderado foi 100%, a eficácia foi muito boa. Agora, no caso, se for leve, como é que ela funcionou? Para sintomas leves, ela já teve uma eficácia de 77,96%. Então, de todas as pessoas, a vacina funcionou para 77,96%, de todas as pessoas dessa amostra que foi tomada. E muito leve foi 50%, né? Se a gente for ter uma análise global, ficou em 50,38%. Vamos entender melhor esses números aqui. Para essa apresentação que eles fizeram aqui dessa coletiva de imprensa, foram analisadas 9.242 pessoas. Dessas 9.242 pessoas, que a gente já vai falar, porque quando a gente fizer os cálculos aqui, esse número ele provavelmente está errado, né? Seria 9.252 pessoas. Mas vamos lá. Então a gente vai ter o quê? Duas situações, né? A gente vai ter essas 9.242 pessoas, ou 52 pessoas, não sei bem ao certo, porque o número divulgado foi errado, ficou entre vacina e placebo. Da vacina, a gente tem 4.653 pessoas. Já no placebo, 4.599. Se a gente somar esses dois números, é o que eu estava falando, vai dar 9.252. Agora, analisando as pessoas que tomaram a vacina, dessas pessoas que tomaram a vacina, somente 85 delas desenvolveram sintomas.
Então os demais não desenvolveram sintomas. Lembrando que desses 85, dentro de 4.653, somente 85 desenvolveram sintomas, e sintomas, como a gente já viu, né, leves e moderados, né? Então, nenhum desses aqui tem aqueles sintomas mais pesados lá do 3, 4, 5. No caso do placebo, a gente teve já um número maior. Tivemos aí 167. Então, dos que tomaram a vacina, são 85 pessoas que desenvolveram dentro de um universo de 4.653. E dentro dos que não tomaram a vacina, 167 desenvolveram sintomas e mais. Os sintomas chegaram a níveis mais graves, né? Como 4, 5, 6 pessoas que foram internadas e foram até a UTI. Mas, seguindo aqui, 85 de 4.653 equivale a 1,83%. E 167 de 4.599 equivale a 3,63%. Então a gente já fica assim, olha aí, a gente tem que a porcentagem das pessoas que tomaram a vacina é 1,83%, delas desenvolveram sintomas. Das que não tomaram é 3,63%. Então a gente vê, olha, a gente tem uma relação de quem toma vacina com quem não toma vacina. Então a eficácia vai entrar justamente aqui, porque 1,83 é quantos por cento de 3,63? Então para a gente fazer isso, basta fazer uma divisão. Então a nossa eficácia vai ser 1,83 dividido por 3,63, vezes 100% para dar em porcentagem, que vai dar 50,41. Segundo as informações que foram divulgadas inicialmente, o valor não era esse, era menor do que 50%. Por isso que eu detectei que há esse erro no que foi mostrado aí nessa coletiva de imprensa. A OMS, ela determina que para uma vacina ser considerada segura, ela tem que ter uma eficácia de pelo menos 50%. No cálculo inicial, isso aqui deu menos de 50%, certo? Considerando esse método aqui que a gente acabou de ver. Só que, né, considerando esse método aqui, ele é meio incompleto, né? Pelo que a gente viu, esse número aqui está feito baseado nos valores, nos dados que foram fornecidos pelo Instituto Butantan, mas os dados que eles apresentaram são diferentes desse aqui, né? Os cálculos, né? Vocês acompanharam comigo aqui. Enfim, na verdade, esse cálculo aqui, ele não é um cálculo muito preciso. Como eu mostrei lá no início, a gente tem esse método aqui do hazard ratio, que ele é muito mais eficaz e ele é mais aplicável a esse caso. Por quê? Porque nesse caso, a gente está considerando que a vacina foi aplicada, a gente está vendo de uma forma muito grosseira. Quantos tomaram a vacina, quantos não desenvolveram o sintoma, e aí a gente determina uma eficácia. Mas, se você parar para pensar um pouco, a gente tem que considerar o tempo. Por quê? O tempo é um acompanhamento individual de cada pessoa para poder ter uma noção melhor da eficácia da vacina. Por quê? Vamos pensar. Eu posso ter aplicado a vacina a uma pessoa e ela ter desenvolvido os sintomas somente 3 semanas depois, 2 semanas depois. Então isso já mostra que a vacina teria uma eficácia um pouco melhor. Então esse método, o hazard ratio, ele vai levar em consideração isso, certo? Ele vai levar em consideração o tempo, e o tempo ele é fundamental. Além de que, né, talvez uma pessoa que chegou ao óbito com a vacina, ela tenha durado mais tempo, ela tenha tido uma sobrevida maior. Então, tudo isso vai ser levado em consideração aqui no método Hazard Ratio, que foi o método de fato utilizado para eles chegarem aí ao final de 50,38. Então, no final, na perspectiva global, a vacina chegou com a eficácia de 50,38, baseado no método Hazard Ratio. Se você gostou desse vídeo, achou ele interessante, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal. Quer ficar antenado dos próximos vídeos? Também clica no sininho, não paga nada, para você ficar antenado assim que eu lançar o próximo vídeo, você já receber a informação em primeira mão. Até o próximo vídeo e valeu! Tchau!